Tome o seu assento, por favor. Mês de setembro, nós chegamos no mês de setembro e até aqui nos ajudou o Senhor. Nós caminhamos no mês de julho e também de agosto na série Talmidim. E este mês nós vamos continuar em mais alguns assuntos a respeito do Talmidim, que é o discipulado de Cristo Jesus. E falei 2 temas de mensagens que iríamos seguir neste mês de setembro. E os 2 temas eram avivamento e parábolas. Eu coloquei em votação, para que pudessem escolher. Foi até interessante o resultado para que a gente pudesse realizar o tema que foi escolhido agora em setembro e no mês de outubro realizar o próximo tema. Então neste mês de setembro foi escolhido pela maioria que fizéssemos a série de mensagens Parábolas de Jesus. Então nós vamos neste mês de setembro caminhar pelas parábolas de Jesus. Por mais que pareça que as parábolas são simples, fáceis e falam geralmente sobre alguns milagres, as parábolas falam sobre questões profundas que, se Jesus explicasse sem ser parábolas, provavelmente achariam grandes pretextos para prendê-lo. Tentavam prender Jesus o tempo todo. E quando ele falava em parábolas era para desviar dessa acusação da religiosidade, da religião. O ponto central da prisão de Jesus, onde viram a chave, é a ressurreição de Lázaro. Ali é o ponto central, aonde ficou famoso em Jerusalém o que estava acontecendo onde Jesus passava. Lembrando que a casa de Lázaro é em Betânia, e Betânia era onde Jesus se hospedava quando ia para Jerusalém. Ficava 1 hora mais ou menos de caminhada. Jesus andava bem, viu? 1 hora de caminhada ele chegava em Jerusalém. Ter esse contexto geográfico é muito importante para a gente entender que Lázaro era um amigo de Jesus, que hospedava Jesus todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém. E quando Jesus ressuscita Lázaro, existiam muitos de Jerusalém que estavam ali chorando a morte de Lázaro. E aí se popularizou que Jesus ressuscita dentre os mortos. E foi neste ponto que começaram a perseguir Jesus, com uma intenção totalmente política e religiosa. Caminhando pela série de parábolas, sobre as parábolas de Jesus, hoje eu quero trazer uma introdução para a igreja. E dessa introdução, nós vamos desmembrar em alguns caminhos que neste mês de setembro nós caminharemos por algumas parábolas de Jesus. Nessas parábolas nós vamos aprender algumas coisas, algumas questões para o amadurecimento da nossa vida cristã. Eu espero que você entenda que neste mês de setembro nós estamos caminhando para o amadurecimento da vida cristã. Por que eu estou dizendo isso à igreja? Muitas pessoas desistiram do pseudo-evangelho quando começou a pandemia. Não quero mais. Olha a situação. Olha só os pesares, as dificuldades. E isso demonstra a imaturidade da igreja, não só brasileira, mas a igreja no Brasil e fora do Brasil. E amadurecer no evangelho é importante, porque quando vier o tempo de dor que é previsto, nós vamos estar firmados naquilo que é inabalável. Pode se levantar reis, governos, pode se levantar perseguições, nós permaneceremos, porque no que acreditamos não é visível. O que nós acreditamos é invisível e sobrenatural. E nós sabemos que a nossa vitória não é deste mundo. A nossa vitória é Cristo na cruz, o Cristo ressurreto.
E entender o que Jesus está dizendo entre as parábolas, nos intermédios das parábolas, é maturidade. Eu estou explicando isso para você, para que você entenda, para que a gente possa ceiar hoje. Imaturidade é se impressionar com a ressurreição de Lázaro. Maturidade é entender que Cristo tem todo o poder para fazer o que Ele deseja a hora que Ele quer. E por que eu pontuo isso? Porque Lázaro algumas vezes ressuscita, algumas não. E quando o Lázaro não ressuscita, o que você faz? Chora, esperneia, tudo bem chorar, mas não dá para falar, o Senhor não existe, não ouviu minhas orações, porque as respostas de Deus nem sempre vão ser alinhadas com as nossas expectativas, mas sempre estará alinhada com o propósito dele para a sua vida. E compreender esse propósito é negar a si mesmo. Porque o propósito de Deus para você é que você negue a si mesmo todos os dias e renasça, ressignifique a sua vida em Cristo Jesus, para que você não tenha mais uma pátria terrena, mas tenha uma expectativa da sua pátria espiritual, pátria celestial. Saber que fomos resgatados deste mundo. E por que desejamos tantas coisas deste mundo? Sendo que nós somos resgatados para um reino que está além das riquezas deste mundo, deste tempo, deste século. E quando você compreende isso, o mundo não te tem mais. O mundo não te tem mais. Os filhos deste mundo vivem segundo este mundo, são dominados segundo este mundo, moldados segundo este século, como diz em Romanos. Não vos deixeis moldar por este mundo, mas pela renovação da vossa mente, metanoia em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo, você é nova criação em Deus, e este mundo não te tem mais. Este mundo não te tem mais. As ansiedades deste mundo já não te dominam mais, porque a sua única ansiedade está depositada em Cristo Jesus e não neste mundo. Sua expectativa não está mais no amanhã, porque você sabe que o amanhã é do Senhor. E a partir daí você descansa, porque você sabe que tem um Deus que trabalha por ti e que cumpriu toda a obra na cruz do Calvário, que é suficiente em si mesmo. Essa trajetória de parábolas é para te amadurecer na caminhada da vida cristã, para que você seja testemunha deste evangelho da paz, das boas novas. E eu não tenho dúvida do que eu estou falando para você. Eu estou falando o que é palavra. Quando esse evangelho toma conta da nossa vida, nós realmente nos transportamos para viver a paz que excede o entendimento dos homens. Realmente excede o conhecimento humano. E nesta primeira ministração, nosso tema é os dois jardins. Mateus capítulo 26, verso 36. Vamos lá. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Eu vou ler mais uma vez. A nossa mensagem de hoje é os dois jardins. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Vamos lá? Eu posso confessar algo para você? Muitas vezes eu quero tudo. Eu chego num lugar, eu vejo alguma coisa, eu quero. Por exemplo, eu estava postando na rede social, sempre estou ali, e aí apareceu o álbum da Copa. Eu falei: eu quero o álbum da Copa. Aí eu falei: Israel, você não quer o álbum da Copa não? Ele falou: não quero não. Filho, o álbum da Copa é legal, hein?
Você não quer o álbum da... Como você não quer o álbum da Copa? Como assim? Vou contar para sua mãe. Você não quer o álbum da Copa? Ele, não, então eu quero. Não, então nós vamos comprar. Aí eu fui lá e comprei o álbum da Copa para o Asaf, para o Israel. E aí não tem figurinha. Olha, eu não sei, eu estou contando algo supérfluo, mas você vai entender onde eu quero chegar. É tão decepcionante não ter a figurinha para comprar. A gente quer tudo, mas talvez você não queira o álbum da Copa, né? Ou quer sim, né? Mas talvez aquela bota que você viu na prateleira. Ah, o Espírito Santo tocou aí, amém? Não é? Aquela bota passou frio, a bota, né? A bota em dezembro custa 90, em julho custa 300 a bota, né? Uma super valorização, mas você passa, e quando você passa num lugar e aí tá aquele spot de 199 por 99, o que você faz? Não dá vontade de comprar, né? Quando você chega no mercado, está em promoção, alguma coisa, carne em promoção, né? Ô glória, né? Ô glória. Até se você não precisa, você compra. Não compra? Dá vontade. Quer ver agora? Olha os homens, né? Algum homem aqui tem carro? Diz amém. Não dá vontade de trocar de carro? Você compra o carro, você fala, carro novo, entrei e tal. No terceiro dia você já está falando, o carro é antigo já. Porque ele é antigo para você. Você já pensou que sempre o carro que você vai vender é novo para alguém? A gente quer tudo, porque a gente é insaciável. A gente quer uma roupa nova? É lógico que sim. Carro novo? É lógico que sim. Tudo, a gente quer algo novo todo dia. A gente é insaciável. Chega lá no mercado, quer comprar alguma coisa, você compra o que não precisa, porque tudo nós queremos ter. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero, pode ser? Bem sincero. Quando você recebe um não, como você fica? Por exemplo, Senhor, eu preciso de um carro novo, meu carro está falhando, eu preciso arrumar o carro, mas eu prefiro comprar um novo. Aí Deus fala, não. Como você fica? Senhor, me enche de dons. Não. Só o amor é suficiente para você. Senhor, me dá um cargo na igreja. Não. Me dá um ministério. Não. Me dá um novo emprego. Não. Como é que você fica nessa hora? Toda vez que eu falo não para os meus filhos, eles questionam. Mas por que não? Mas por que não? Filho, agora não. Olha, e não vale falar a gente compra na volta, né? Hein, mãe? Hein, pai? Agora, e agora? Porque aqui era, olha o brinquedo, na volta a gente compra. Nós não voltamos para aquele caminho até hoje. Até hoje faz um outro caminho. Mas algum pai se identificou aqui? Amém, Senhor. Não, filho, não dá. Seja sincero para o seu filho, não dá. Ele questiona. Não choram mais, tá? Mas no começo, quando é mais pequenininho, chora ou não chora? Chora, porque ele acha que pode todas as coisas em todo momento. Ele acha que pode tudo, porque ele quer tudo, porque o ser humano é insaciável. Diz essa palavra comigo no 3, 1, 2, 3. Insaciável. Seu filho nem chora mais e você ainda chora para Deus, não é? Você ainda chora, reclama. Quem passou o mês de julho todo, de agosto inteiro sem reclamar uma vez, fala, Senhor, por que isso? Por que tanta situação eu oro e parece que nada resolve? Porque a resposta é não. Não é hora. Porque o Deus que nós temos é Pai, sabe o melhor para você. Agora, sabe onde o homem foi criado? Dependente, ansioso por todas as coisas, insaciável? No Éden. Homem é nefesh hayah, garganta vivente, garganta insaciável. E nós buscamos em muitas coisas ser saciados, em ter, em poder, em ter título, em ter casa, em comprar, em dominar, mas nada disso nos preenche, porque o que sacia e completa o homem de fato não é este mundo.
E aqui tem dois caminhos: ou você vai se render a esse mundo e tentar preencher a sua alma com o vazio que esse mundo é. Você fala, eu preciso preencher minha alma. Então eu vou para o Rock in Rio preencher a minha alma. Aí no show, meu Deus, agora sim eu estou cheio. Mas o quarto, quando você entra, está sozinho e continua vazio. Essa é a vida deste mundo. Emoções não preenchem a alma e nem o espírito. Ela até parece que é uma boa maquiagem, mas quando termina a festa, a maquiagem tem que tirar. Senão, para dormir com maquiagem faz mal. Eu aprendi isso com a Mar. Então, se a gente compreender isso, o que preenche o homem totalmente? É um amor que você não compra em qualquer lugar. Não tem nenhum lugar para vender esse amor. Você não vai em algum lugar e fala, me dá um pouco, eu preciso preencher minha alma. Isso é dado de graça para você. Cristo é o único que pode preencher a sua vida. E por que eu estou fazendo essa prévia para antes falar dos dois jardins? Porque eu estou falando do primeiro Adão. O primeiro Adão tinha tudo, e ainda assim quis algo que não era para ele. Pensa comigo. O primeiro Adão aqui, quando eu digo, não pensa numa pessoa, um homem, um personagem. Não, Adão é humanidade, tá bom? Em hebraico. O homem, você, eu, quando foi depositado no jardim, o jardim do Éden é o jardim do prazer, da alegria, da felicidade, da completude. Adão tinha tudo. Deus falou assim, tudo que você está vendo é seu. Você pode comer de qualquer árvore que você está olhando ao seu redor, tomar banho em qualquer rio. Os animais vieram sem nome para você colocar o nome que você quiser. Você vai denominar, você vai separar, você vai escolher, você vai fazer, você é dono de tudo. Ou seja, Deus deu para ele tudo o que ele podia ter, e ainda assim deu para ele poder para administrar tudo isso. E mesmo assim ele quis exatamente aquilo que não podia. O jardim do Éden é perfeito, e mesmo assim a humanidade no jardim se sentiu insatisfeito, porque o que faz diferença não é o lugar que você está, mas quem você é. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e junto com Adão, quando pecou, todos nós pecamos também. Você é humanidade caída, pecadora. Você faz parte do pecado original que caiu com o primeiro Adão. E por isso essa insatisfação de viver. Você fala, eu nunca pensei em tirar minha própria vida. Mas você sempre está buscando algo. E quando eu digo você, eu digo eu também. E você que está na live também. Busca sempre alguma coisa nova para se sentir um pouco mais especial. Por isso que quando você andava na escola, um bullying era tão extremo. Porque você queria apenas ser aceito, era suficiente. Alguém olhava e falava assim, vem brincar. Mas no meu caso, olhava e falava assim, não mano, Rodrigo não joga bola, Rodrigo não anda de skate, Rodrigo não anda de bicicleta, o Rodrigo está acima do peso. Era sempre assim. Eu cheguei a ouvir assim, o Rodrigo a natureza marca. Eu não entendi o que era isso. Hoje eu entendo. E vocês rindo aí ainda. Eu sei o que é isso. Por quê? Porque em algumas coisas em que a maioria chamava de aceitável do grupo, eu não fazia parte. Então, tira. Mas eu só queria ser aceito. Necessidade de ser aceito socialmente, culturalmente. E é por isso que muitas vezes você fala, poxa, criei meu filho bem, e aí daqui a pouco ele se desviou do caminho. É porque ele só queria ser aceito em algum grupo e tentou se parecer com aquele grupo. Quando a gente compreende, por isso que eu estou falando com você, pai e mãe que está aqui, o principal referencial dos seus filhos, se não for Jesus, provavelmente será qualquer um deste mundo. Ensine o seu filho o caminho que deve andar, é Jesus o caminho. Não, mas meu filho ia sempre na igreja. Igreja não é Jesus. Igreja é um lugar que a gente frequenta, que é bacana, que é legal, que a gente dá risada, que a gente conversa no fim de culto, sai para comer depois. É só isso. Jesus está além da igreja local. Jesus não é isso.
Então você não tem que trazer o seu filho para a igreja, mas para Jesus. Então eu não vou mais levar meu filho para a igreja. Aí você traz o seu filho para a igreja depois que ele conhece Jesus. E aí ele vem aqui para brincar com os amigos que também falam a mesma linguagem que ele, que são ensinados: ame o teu amigo, não importa as diferenças. O que? Trouxe lanche? É para todo mundo. Tem 10? 10 come. Ah, mas eu vou comer um só? Trouxe é para todo mundo, não é só para você. Porque o ensinamento de Cristo é compartilhar, amar, abraçar, trazer para perto. E aí quando seu filho é ensinado nesse caminho, pode passar o tempo, ele jamais se desviará dele. O primeiro Adão caiu tendo tudo. Ele entrou no jardim, ou nasceu no jardim, cresceu no jardim, amadureceu no jardim, mas no mesmo jardim que ele foi colocado para dominar, ele foi dominado. A serpente chegou, e quando aqui na história fala, eu vi diversos autores falando que a mulher tem um papel colaborativo nisso, e eu acho isso uma culturalização da teologia. A mulher e o homem é humanidade, amém? Eu estou trazendo isso aqui para que não haja diferença. A mulher foi feita auxiliar. O termo é Ezer Kenegedul. É aquela que anda junto, não do lado. Amém? Então não sobra espaço para o machismo, para nada aqui. Mulher e homem, uma só carne. Ezer Kenegedul. É o termo de Deus, o auxiliar. Então a mulher é para andar do lado. Não, é aquela que só auxilia. Se não fosse a mulher na vida do marido. Coitado do marido, meu Deus do céu, é verdade. Então aqui quando nós falamos, e eu vi muitos termos machistas quanto a essa pregação, que a mulher foi mais fácil de convencer, e a mulher deu fruto para o homem. Olha que história maldita, Deus me livre. A humanidade caiu. Quem não prestava? A humanidade. Porém, 2 jardins: o jardim do Éden, o jardim do Getsemane. E é incrível isso, porque Jesus, por livre escolha, Ele escolheu. Ele falou, depois da ceia, depois de ter cantado os hinos, que é exatamente isso que diz no texto de Mateus, Jesus se retirou e foi até o jardim do Getsemane. E quando ele entra no jardim do Getsemane, ele convidou 3 discípulos para ir com ele: Pedro, Tiago e João, os mais próximos, o círculo íntimo de Jesus. E ele vai até o jardim do Getsemane. Que coincidência! E os primeiros a fazer uma correlação entre o jardim do Éden e o jardim do Getsemane foram os pais da igreja. Os pais da igreja estavam conectados diretamente aos apóstolos. O que eu estou fazendo aqui é trazendo, empregando este pensamento dos pais da igreja e trazendo para a nossa igreja hoje, como fundamento das nossas parábolas daqui para frente. Jesus, por livre escolha, entra no jardim do Getsemane, mas as diferenças do jardim do Getsemane para o jardim do Éden são gritantes. Jardim do Getsemane, um lugar terrível, um lugar de tristeza. É um lugar que está à noite, é um breu da noite. Diz que Jesus foi para lá à noite, provavelmente em torno de 9 horas da noite. Um lugar escuro, sem luz. E Jesus vai para lá para se retirar, porque ninguém estava lá. Quando nós vemos a história de Adão, quanto à questão do Éden, nós vemos, quando nós imaginamos o Éden, eu falo, Éden, você já imagina um dia ensolarado, maravilhoso, um rio fluindo, não é isso? Porque é exatamente isso que nós estamos representando. O Éden, um lugar lindo, um lugar de graça, um lugar de maravilhas, um lugar delicioso, um lugar para se aproveitar, para dominar, que não existe risco nenhum. Getsemane, um lugar para chorar, um lugar de suar sangue, um lugar que Jesus será preso. Adão foi colocado no Éden para ser livre para sempre. Jesus foi para o Getsemane para ser preso. Olha que contraste. E aqui eu quero te mostrar o segundo Adão. Melhor,
o último Adão, como Jesus é chamado. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão venceu para sempre, e o segundo Adão é Cristo Jesus. E eu vou fazer diversas comparações, e eu quero trazer essas comparações para você, para te mostrar que da mesma forma que você caiu junto com o primeiro Adão, com a humanidade, Cristo, o último Adão, que reina para sempre, venceu e nos fez vitoriosos com Ele. É isso que eu quero demonstrar para você, que Jesus vem para resgatar a natureza caída do homem e nos levar a viver para todo sempre, e nos fazer aproveitar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou lendo, vou explicando, e nós vamos caminhar até a ceia, combinado? No Éden, tudo era delicioso. No Getsemane, tudo era amargo. No Éden, era o deleite de Deus. No Getsemane, a luta de Deus. O Éden era onde o próprio Deus vinha visitar Adão e conversava com ele. Deus se deleitava em sua criação. No Getsemane, Jesus chegou para chorar, orar e pedir: Pai, afasta de mim esse cálice. Era onde Deus lutava consigo mesmo. Era a natureza humana de Cristo lutando contra a sua própria natureza divina. Livra-me, porque a dor é muita. No Éden, Adão foi tentado e pecou. No Getsemane, Jesus foi provado e lutou. Adão foi tentado a comer do fruto, comeu, caiu, se envergonhou e foi expulso do jardim. No Getsemane, Jesus entrou, lutou, mas disse: que seja feita a sua vontade. No Éden, Adão caiu diante de Satanás. No Getsemane, os soldados caíram diante de Jesus. Jesus estava terminando de orar, disse: agora basta, chegou a minha hora. Quando chegaram os soldados, perguntaram: quem é Jesus? Jesus se apresentou e disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, todos os soldados caíram, na mesma hora. Sou eu. Lembra Moisés? Quem eu digo que tu és? Deus disse: diga que eu sou. Apenas isso. Jesus só está resgatando. Cadê Jesus? Todo mundo achando Jesus vai se esconder, vai fugir. Sou eu. E quando ele disse sou eu, tudo cai diante dele. Essa é a diferença. Mesmo o Getsemane sendo um lugar de dor, de prisão, Jesus se apresentou e o mundo caiu diante dele. No final eu vou fazer as ligações. No Éden, Adão se escondeu por causa do pecado. No Getsemane, Cristo se apresentou. Quando Deus chega e diz: Adão, cadê você? Ele diz: estou escondido por causa da minha vergonha. Quando chegam no Getsemane para buscar Jesus, Jesus não se escondeu. Não sou eu, deixa eles ir. Vocês estão aqui para prender a mim e não a eles. Deixa os meus ir. Sou eu. Pode me prender. Ele não se escondeu diante de toda a vergonha de ser preso num dia de Páscoa, numa semana de Páscoa. Mesmo com tudo sobre ele, o pecado da humanidade sobre ele, ele não se escondeu. Mesmo com a vergonha de toda a humanidade diante dele, sabendo tudo o que ia passar, ele não se escondeu. O que demonstra que Cristo não foi preso, ele se entregou. Ninguém capturou Jesus. Jesus se entregou, ele se ofereceu. É o cordeiro mudo que dá a vida por nós pecadores. É o Filho de Deus entregue ao matadouro. É exatamente isso, ele foi entregue. Não é um Cristo que foi perseguido. Não, estou aqui, ó. Estou aqui, pode me levar. Que contraste entre as duas naturezas dos dois Adãos, o primeiro e o último, né? No Éden, o anjo desembainhou a espada e trancou o Éden. No Getsemane, Jesus guardou a espada de Pedro.
Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, um anjo se pôs à porta do Éden com uma espada desembainhada. Quando Jesus foi preso, que tinha ali uma milícia ali romana, Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco. Jesus diz: não, se eu desse ordem, se eu pedisse ao Pai, Ele mandaria legiões de anjos para me proteger. Sabe o que Jesus está ensinando a Pedro? Vocês até agora viveram pela lei, pela espada, mas eu vim para pregar outra coisa. Guarda a espada. Num jardim, o anjo desembainha a espada. No outro jardim, Jesus guarda a espada. Não é mais tempo de espada, é tempo de boas novas. É tempo que se cumpra, que o Filho do Homem se entregue. Então não precisa de espada. Você está defendendo quem, Pedro? Você está defendendo quem, Pedro? Você está defendendo a mim? Que se eu desse ordem, todos os anjos viriam dos céus e acabariam com isso assim, ó. Não, eu não estou sendo preso, eu não estou sendo crucificado pela vias de homens. Eu estou me entregando por amor, porque Ele deu, seu Filho amado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando, no Éden é aqui que eu vou trabalhar para que a gente possa ceiar. Era o jardim dos prazeres, o Getsemane, o jardim da prensa de azeite. Tem gente que não entende a vida cristã. Tem gente que fala assim: eu caí porque eu pedi tanto e não aconteceu. Eu sou tentado pelas dificuldades que eu passo. Eu sou tentado assim e me entrego muitas vezes, vacilo, duvido em meu coração. Por quê? Olha só minha vida, olha onde eu nasci, olha quem foram os meus pais, olha o lugar que eu vivo, olha só as minhas oportunidades. Não tiveram nenhuma. Eu não tive nenhuma oportunidade de fazer nada, eu não tive oportunidade de mudar de vida. E é engraçado porque no Éden, Adão teve tudo e errou. Agora Jesus é levado para o jardim do Getsemane, aonde era o lugar da prensa de azeite. Você diz: eu não entendo por que eu sou tão pressionado. É porque para vencer tem que passar, sabe por onde? Pela prensa. Isso é evangelho. Eu não conheço ninguém que produziu o evangelho sem ser prensado. Da mesma forma que a azeitona precisa ser prensada para produzir o azeite, o evangelho precisa de uma prensa para ser produzido através de nós. Você diz: meu casamento é prensado toda hora para que produza evangelho. Você diz: minha vida espiritual é prensada toda hora para que você produza evangelho. Você diz: minha vida amorosa é prensada toda hora para que produza evangelho, para que o Senhor possa extrair da tua vida o bom azeite. E aí você diz: mas nunca acaba. Talvez porque não produziu azeite ainda. São 3 níveis de prensa do azeite. A primeira prensa é o azeite extra virgem, que é usado para unção. Era usado no santuário, no templo. Era usado somente pelo sacerdote. Essa é a primeira prensa, o extra virgem. Na época era usado somente para fins de adoração. A segunda prensa era o azeite virgem, que era usado para alimentação. A terceira prensa e última era o azeite fino, que era usado para acender as candeias. Eu faço uma correlação. Jesus ora 3 vezes no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A segunda vez: Pai, não me deixa tomar desse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E a terceira vez: Pai, afasta de mim esse cálice,
mas que não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. 3 vezes, 3 prensas, 3 produções de azeite. Primeira produção, o azeite da unção. Cristo, sumo sacerdote para sempre. Aquele que rasgou o véu, nos deu livre acesso e nos tornou sacerdote universal. O sacerdócio universal, com direito de acesso ao Pai. Hoje você ora, como orar ao Pai? Eu vou no templo, entrego o meu sacrifício. Não, vai no seu quarto, ora e Ele te responde. Para no carro, Ele te responde. Livre acesso, o último sumo sacerdote, sacerdote para sempre. Ungido do Senhor. Ungido não sou eu, pastor. Ungido não é o pastor dessa igreja. Ungido não é aquele que profetiza. Esses não são os ungidos. Ungido é Cristo. O Senhor é o único ungido. Unção é somente Ele. Segundo, é o azeite para comer. É o azeite que é usado na produção do que é alimento. E Cristo bem disse: eu sou o pão que te alimenta. Eu sou o alimento que te sustenta para sempre. Cristo é o nosso alimento. Cristo é aquele que nos sacia por completo, sacia a nossa fome, nos fortalece. Pois aquele que come o pão deste mundo morre, como morreram aqueles que comeram o pão de Moisés. Mas aqueles que comem do pão da vida, esses viverão para todo sempre. E terceiro, o azeite para iluminar, que foi exatamente o que Cristo veio fazer, nos resgatar do reino das trevas e da morte para o reino da luz. E nós fomos transportados para este reino, e agora nós somos luz para este mundo. Aí você diz: mas por que eu sou prensado? Se o teu mestre foi, você será também. Se o teu mestre foi prensado neste mundo, você será também. Você fala: eu quero entrar só no Éden. Quem entra no Éden por livre escolha, entra para ser tentado e se prostrar diante deste mundo. Mas quem entra no Getsemane para chorar e sofrer as perseguições e carregar a sua cruz, estes saem de lá vitoriosos para sempre em Cristo Jesus. Vamos preparar a ceia. Vamos preparar a ceia. Adão recebeu o fruto da mão do tentador. Adão recebeu o fruto da mão do tentador. No Éden, Adão recebeu o fruto da mão do tentador. No Getsemane, Jesus recebeu o cálice da mão do Pai. Um recebeu o fruto para ter poder, o outro abdicou do poder para receber o cálice. Um deixou tudo pensando que estava conquistando a glória. Um abriu mão de tudo e morreu como homem, mas hoje reina eternamente. Esses comparativos do primeiro Adão e do último Adão nos fazem ver qual é a natureza que vai ganhar dentro de nós, que vai ressuscitar dentro de nós, que vai falar mais alto dentro de nós. A natureza decaída, pois ela está dentro de você. Presta atenção, igreja. É uma luta constante da carne e do espírito. Guerreia o tempo todo. Preste atenção. Aquilo que você quer fazer, você não faz. E aquilo que você não quer, você faz. E você diz: eu não vou vencer nunca. Não vai, porque essa guerra não é sua. Essa guerra já foi vencida na cruz do Calvário. A sua guerra é se entregar. A sua guerra é se colocar à disposição do reino. A sua guerra é se oferecer como sacrifício vivo diante do Senhor, pois o nosso Cristo já venceu por nós. Você não precisa vencer de novo algo que Ele já venceu. Essa guerra já está vencida. Ele já é vitorioso. Você só tem que aceitar em si. Você diz: eu vou aceitar Jesus hoje. Quem tem o direito de aceitá-lo? Quem sou eu para aceitar Jesus? Quem sou eu? É
por misericórdia, que Ele me aceite como o filho pródigo que retorna para casa depois de ter passado pela prensa e diz: me aceite como servo. E é exatamente assim que voltamos, quebrados da vida, pressionados por este mundo, no Getsemane das tentações, no Getsemane do choro, das lágrimas, das percas. Mas quando nos deparamos como Ele, dissemos: Pai, nos aceita como servos. Ele olha e diz: entre, você é filho, tem um banquete preparado para você, vem e se aproveita da riqueza do nosso Senhor. Foste fiel nesse mundo, no pouco, e agora será colocado no muito. Filho, servo não, filho, filho. Eu quero fechar aqui, vai distribuir a ceia depois dessa palavra. Primeiro Adão, mais uma vez, a palavra é a mesma coisa o tempo todo, foi expulso do jardim. Mas o último Adão entrou voluntariamente no jardim. O primeiro Adão foi expulso para sempre. O último Adão entrou voluntariamente no jardim do Getsemane. Quando ele ora: afasta de mim esse cálice, ele não está falando livra-me da cruz, ele está falando livra-me para a cruz. Jesus não está pedindo me livra da cruz, não, a cruz ele já sabia. Ele está dizendo: não me deixe morrer antes que eu chegue à cruz. Não me deixe morrer aqui nesse jardim. São as nossas orações no Getsemane da vida. Não me deixe morrer por esta dor. Não me deixe morrer por este sofrimento. Não me deixe morrer por esta depressão. Mas que eu chegue à cruz. Livra-me das tentações deste mundo para a cruz. Livra-me do pecado para a cruz. Porque eu quero tomar a minha cruz, vir após Ele, negar a mim mesmo e honrá-lo e pregar as boas novas. Então livra-me das angústias para a cruz. Você vai ser livre das tentações deste mundo? Sim. Mas depois do Getsemane tem outro jardim, o jardim do Calvário. Tem que morrer. Saiu da prensa, tem que morrer. Depois do jardim do Calvário tem mais um jardim, o jardim do túmulo. Se morreu, tem que ressuscitar. Esta é a igreja de Jesus. Pressionados neste mundo, morreram na cruz com Cristo, mas ressuscitaram com Cristo ao terceiro dia. Prazer, igreja de Cristo. O último Adão venceu e nós vencemos com Ele para todo o sempre e amém. Quem pode dar um brado de júbilo a Jesus? Pode distribuir a ceia do Senhor. Todos são convidados. Todos estão convidados.